Oi pessoal, eu sou a Gia aqui do Divã Literário e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Drácula, do autor Bram Stoker. Esse livro aqui, ele foi muito interessante de ler, principalmente porque vários gêneros textuais conversaram entre si para tornar essa uma narrativa muito rápida, interessante de ler, que realmente prendesse o leitor na história. O Bram Stoker ele conseguiu, combinando vários gêneros textuais ao longo da leitura, fazer com que essa obra ficasse muito assim, eletrizante, rápida também, porque a minha expectativa logo no início era que esse livro fosse um pouco mais lento, quer dizer, será que as coisas vão acontecer de uma forma que eu não fique muito interessada? Mas os gêneros que apareceram nesse livro aqui conversaram de uma forma que realmente o livro ficasse muito interessante. Mas aqui o que acontece? Vários gêneros textuais conversaram ao longo da história para que esse livro fosse feito de uma forma bem mais interessante e realmente explicasse a linha de tempo, os eventos, para que o autor não ficasse tão perdido. A carta, por exemplo, o telegrama, o bilhete foram gêneros que apareceram aqui para haver uma troca de informações. Mas esses não foram os únicos gêneros que predominaram. O relato de campo também apareceu, porque era preciso fazer alguns registros. Um dos personagens especial era psiquiatra, então ele tinha que registrar declínio ou avanço dos pacientes dele. Então ele fazia vários relatos de campo. O diário pessoal também foi um gênero que apareceu bastante. Os personagens faziam registros pessoais das coisas que aconteciam com ele, das suas próprias impressões, sentimentos pessoais. Os textos jornalísticos também, já que algumas coisas, por mais estranhas que acontecessem, elas eram noticiadas. Então isso foi o suficiente para tornar essa narrativa bem interessante, até alguns momentos divertida, porque um dos personagens, a Lucy, era bem divertida, fazia a gente rir bastante. Então isso fez com que a narrativa ficasse maravilhosa, bem construída, a ponto dela ser até hoje considerada um clássico do terror. Para as pessoas que ainda não souberem, o autor desse livro é da Ilha Esmeralda. E também ele chegou a se formar em matemática, apesar de nunca ter exercido a profissão. Além de um ótimo currículo, ele também escreveu uma obra maravilhosa. Ele escreveu outras peças. O que fez Drácula se destacar em relação a outras obras foi a forma como o autor escreveu a história em si, a combinação dos gêneros literários de forma a deixar a história bem dinâmica, bem interessante de ler. Detalhe que eu acho que poucas pessoas sabem disso, a forma como ele descreveu os cenários foi muito vívida, mas o autor nunca esteve em nenhuma região do leste europeu, ele nunca esteve lá. O que fez com que a descrição do cenário, das regiões montanhosas do leste europeu fosse tão vívida a ponto do leitor se sentir dentro da história, foi a intensa pesquisa bibliográfica que o Bram Stoker fez. Ele fez uma pesquisa tão viva com que o leitor ao longo da história se sentisse assim, dentro da história, fazendo o mesmo percurso, vendo os mesmos cenários, das mesmas vegetações. Uma prova disso foi a jornada do Jonathan Harker, desde que ele desembarcou no leste europeu até a chegada ao Castelo Drácula. Aquelas regiões em questão, aquele percurso que ele fez, o autor nunca esteve nessa região. E isso mostra a forma apurada como o Bram Stoker construiu a história, de forma que realmente você se sentisse dentro dela, você realmente interagisse com a história. É como se eu, leitora, estivesse dentro daquele cenário, eu estivesse ali, viajando com o Jonathan Harker, vendo os mesmos cenários. E esse cuidado, todo esse apuro para fazer essa descrição, foi que torna a Drácula um romance único, uma leitura singular, que permite, inclusive, que você faça realmente você perceber o quanto essa leitura é maravilhosa. Quer dizer, foi todo um trabalho bem construído, primoroso, digno realmente do título que tem, de maior clássico do terror. Essa foi a experiência que eu tive como leitora. Esse livro realmente me prendeu. Quando eu li até o final, eu percebi que realmente estava presa nessa história. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do que viu aqui até agora, é só deixar o seu curtir e colocar o que você achou nos comentários. E para não perder nenhuma novidade do canal, é só você se inscrever e ativar o sininho. E você vai poder acompanhar todas as novidades. E sejam bem-vindos a esse novo espaço. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!